Está no ar o programa Você Merece Ser Livre. Eu sou o Marco Antônio de Paula e você deve estar se perguntando, programa do Robson, mas hoje eu vou entrevistar o Robson Gonçalves, depois ele vai fazer uma entrevista comigo e estamos lançando o quadro Coach Conosco. Mas diz aí, Robson, desde que você começou, a hora que você tomou a tua decisão de transformar a tua vida, como era o teu comportamento naquela época? Muito legal, boa noite a todos aí, os nossos telespectadores, programa Você Merece Ser Livre, ao vivo, pela TV Clique Brasil, toda sexta-feira às 22 horas, estamos aqui hoje, num quadro, Coach Conosco. Eu sou presidente do Instituto Você Merece Ser Livre, onde nós já formamos aí mais de 500 coaches, profissional coach, pelo Brasil todo. Tem muitos aí assistindo a gente, mandar um abraço para todos vocês aí que estão assistindo a gente, estão mandando perguntas para a gente responder para vocês, e a ideia é que a gente faça aí um bate-papo, O Marco Antônio, ele é mentor em PNL, vocês conhecem a minha história, ele foi a primeira pessoa que falou aí de PNL para mim há 20 anos atrás, eu ainda morava lá na periferia, lá no barraquinho de madeira, e eu fui aprendendo, as técnicas de PNL, fui mudando a minha mentalidade, e eu sou muito grato hoje de poder estar aqui com o meu mentor, do meu lado, e eu aprendo com ele, ele aprende comigo, e aí surgiu a ideia, ele deu a ideia, o Robson, que a gente poderia fazer um coach conosco. Eu falei, cara, que sacada legal, Tem tudo a ver com o programa Você Merece Ser Livre, e pelo menos uma vez por mês a gente vai estar fazendo esse quadro, Coach Conosco, e a ideia é que o Marco Antônio também tem aí um programa de desenvolvimento humano aqui, pela TV Clique Brasil. Respondendo a sua pergunta, Marco, eu agradeço muito, que a PNL e Coach andam juntos, de mão dadas, e a PNL e o Coaching fez eu mudar o meu mindset, que é o modelo de mundo, o modelo mental que nós temos, Então, ou seja, eu enxergava o mundo por um modelo mental, por uma ótica ali, favelado, periferia, carência, e aí eu mudei a minha neuroótica. Eu comecei a ver o mundo por uma outra neuroótica, que é a PNL, que é para as pessoas entender. E o coaching, onde você está, para onde você quer chegar. E a PNL também faz isso, Da onde você está, o estado que você está atual e o estado que você quer chegar. E aí eu comecei entendendo como é que funcionava toda essa bagunça, a mente das pessoas. E aí eu comecei a me desenvolver como ser humano. Comecei a fazer cursos, comecei a ficar viciado em fazer cursos, Fiz vários cursos de PNL, fiz 16 formações em coaching, porque eu queria aprender, Porque a impressão que dá é que cada Master Coach ali, ele conhece algo diferente de você. Então eu queria fazer curso com todo mundo. Então eu investi muito dinheiro, mais de R$500 mil em treinamentos, em cursos. E aí eu estou aqui hoje. Autor de um livro, Você Merece Ser Livre, um programa Você Merece Ser Livre na TV, um instituto contribuindo com o mundo de alguma forma, e Você Merece Ser Livre virou para mim uma filosofia de vida. E você, Marco, como que você conheceu o Robson? Como que foi esse seu despertar dentro da PNL também? Conta pra gente. O despertar meu da PNL foi... Eu estava trabalhando como livreiro para poder custear um curso de massagem. Ao mesmo tempo, sempre dei aula de artes marciais. E um político uma vez falou, cara, você é como uma bula de um remédio, um dia vai vencer, você não vai poder lutar. Entra na política com a gente. Eu falei, não, eu não vou entrar na política, eu vou fazer massagem, que eu tive uma escoliose, aí fiz o curso de massoterapia. Mas para custear a vinda para São Paulo e fazer o curso durante 2 anos, eu comecei a ler livros. E aí eu fui vendo... E conheci um chinês que falou para mim, que eu fazia parte da filosofia de vida, e falava, cara, isso aqui parece PNL. Eu falei, o que é isso? Programação Neurolinguística. Aí eu comecei a ler, e aí esse acupunturista, um chinês, ele acho que é de Taiwan, sou muito grato. E aí ele foi me indicando, trocando livros, eu dava livro dessa filosofia para ele, ele indicava livros de PNL, aí eu fui lendo, e aí eu comecei fazendo um curso em Bauru, Centro de Transformação e Vivência, nossa, fantástico lá. Irmãos do Sagrado Coração eram membros da Igreja Católica, e eu fui fazendo um curso de 50 horas contra a fobia, sobre dores de cabeça e coisas e tal. Depois tinha o Luz 1, 2 e 3, mas só que não dava curso de formação. Depois eu fiz o Practitioner, Master Practitioner,
e depois o trainer training, depois comecei a fazer coach com PNL, e aí comecei assim, e aí foi onde eu fui conhecer você, nessa filosofia de vida, não sei se pode dar o nome aos peixes, pode a Seichonoye, que também sou muito grato, era preletor da Seichonoye, Uhum. e vendo que você era muito dedicado, poxa, tinha um coração enorme, mantendo uma associação lá em Polvilho, e eu tinha aquela ideia de, vamos pegar um líder, e fazia tudo que eu aprendi, eu ia passando lá, e estou muito grato, muito feliz de saber o que você se tornou aí, cresceu pra caramba. Muito legal. Marco Antônio de Paula, para mim é uma honra estar aqui batendo um papo com o Marco Antônio. A ideia nossa é isso mesmo, coach conosco. Mandar um abraço aí para todos os líderes fundadores Águilas Networking, Águilas Multinível, estão acompanhando a gente. Bob El Show, lá do Rio de Janeiro, de Maricá, radialista e também amigo nosso, né? Uma pergunta para o Marco Antônio aqui. Marco Antônio, como trabalhar uma pessoa muito consumista dentro dos pressupostos da PNL? Uma pessoa muito consumista, aí já disparou um gatilho aqui, que na época ele chamava de âncora, que são âncoras, né? Se você ver a pesquisa lá Bom, vou na pergunta, não vou ficar detalhando muito, qualquer coisa entre em contato com a gente, nós vamos falar. Existe uma técnica que é a mesma que serve para quem rói unhas, para quem tem uma compulsão alimentar, ou quem tem o hábito de maltratar familiares. Não é o que acontece aqui. Lá em Marte ainda tem gente que acha, com a intenção positiva dela, de fazer mal para as pessoas, às vezes maltratando, achando que isso vai corrigir alguém, né? Então, existe uma estruturação em 6 passos, ou modelo de ressignificação em 6 passos. Essa técnica é muito interessante, que também existe outros coaches, outros aplicadores de PNL, que no YouTube fala sobre uma estatística, já que você falou, que está virando, não sei se é moda ou tendência, não é todo mundo, mas algumas pessoas fazem cirurgia de bariátrica, e aí eu reparei também que ela tem um ganho secundário. Na PNL você descobre que a pessoa alimenta um ganho secundário por um sintoma, só que para ela poder trocar aquilo, ela precisa de utilizar um outro ganho. O pagador precisa ser outro. Então, de repente, ao invés de roer unhas porque se sente aliviado para eliminar a ansiedade, ela pode fazer uma meditação. E aí você faz uma estruturação em 6 passos, que depois, quem quiser, eu posso fazer, ou atender alguém sobre isso, para tirar aquela coisa compulsiva, aquele comportamento que não é legal, e você vai transformar. Então, algumas pessoas que fazem cirurgia de bariátrica, mudou o estômago, nada contra, mas de repente não ampliou o mindset, aí troca aquele ganho secundário de sentir prazer e de comer em beber. Então não é o que acontece sempre, mas lá em Marte, vamos dissociar, tem algumas pessoas que estão pendendo para o alcoolismo. Então troca aquilo para não vomitar ou comer, vai bebendo demais compulsivamente, e tem alguns que voltam até a engordar por beber demais também. E a estruturação em 6 passos, ou ressignificação em 6 passos, é uma das ferramentas. Existem inúmeras ferramentas, porque também se a pessoa resistir a essa ferramenta, pode ter uma nuvem de fumaça, ainda tem que fazer um trabalho de crenças, porque ela criou uma crença. Então, determinada vez, eu peguei uma pessoa que ela tinha vamos dar um exemplo assim, tem uma outra negociação das partes que você pode fazer, que você faz a pessoa pensar em uma mão, tem a parte dela que é contra aquilo que ela está para fazer. Ela tinha uma cirurgia para fazer, já que eu citei cirurgia, e o médico disse que aquelas 2 cirurgias podiam levar ela a óbito. Aí eu fiz um trabalho da negociação das partes com ela. A parte que não queria que ela operasse, a intenção positiva é preservar a vida dela, e a parte que ela queria operar, que ela queria ficar linda, renovada. E aí, ao fazer a negociação e unir essas partes, ela tomou a decisão. Passou uns meses, eu não queria nem falar com ela. Falei, nossa, será que morreu? O que deu? Ela chegou, me abraçou e falou, olha, eu operei, deu tudo bem. Então, essas técnicas vai fazer com que a pessoa, ou ela pare de fumar, um exemplo, ou de repente ela desencana, não, eu vou fumar, mas... Então não quer dizer que vai tirar de uma hora para outra, mas tem uma ferramenta ótima aí que dá para fazer dessa ressignificação em 6 passos e outras. Na hora dá para você fazer uma calibragem e você perceber como atuar com a pessoa. Muito legal, Marco Antônio de Paula, muito conhecimento. Mais uma pergunta aqui do nosso queridíssimo Bob El Show.
como o coaching e a PNL, Programação Neurolinguística, consegue ajudar uma pessoa com depressão? Primeiro o Marco fala, depois eu falo um pouquinho. A depressão, como é que a gente pode ajudar alguém com a PNL? Olha, tem algumas estatísticas que falam que a depressão tem aquela ideia ligada à perda, né? A pessoa está com uma perda, um controle. Aí eu poderia dizer que também vai depender de fazer uma calibragem com essa pessoa. E eu prefiro fazer assim, atender pessoalmente e deixar para você falar aí. Você também tem a parte da PNL aí, o que você sugere? Muito legal. Coloque eu na tela, Maurício. Eu sei que o Marco Antônio ele é bonito, fala bem, mas você coloca eu também na tela. É coach conosco, não é coach comigo. É assim, a depressão, né? Você que está assistindo a gente aí, primeiro, obrigado, viu, Bob, pela pergunta. Realmente é uma pergunta muito, muito pertinente e a gente fica feliz, né, quando vocês participam com a gente. O que é a depressão? É preciso primeiro entender, né, o que é a depressão. A depressão é excesso de passado na mente. Perfeito? Por uma perca, igual o Marco Antônio falou, por um síndrome do ninho vazio, alguém que cuidou dos filhos a vida toda, depois os filhos voam, né, quer viver as vidas deles, e a pessoa se sente ali, poxa, e agora? Meu filho foi morar sozinho, meu filho casou, e fica brigando com a nora, com o genro, aí vira uma depressão, né? Um problema financeiro, né? A pessoa teve uma situação boa no passado e hoje está passando por situações financeiramente apertadas, então isso também desencadeia, né? Depressão. O que é depressão? Não é frescura. Depressão não é algo que é criado pela pessoa, ninguém quer ter depressão, é uma doença silenciosa, a pessoa sente ali um vazio na alma, uma tristeza. É por isso que dói. Quando a pessoa chega ao ponto de querer se matar, tirar a própria vida, não é que ela não ama viver, não é que ela perdeu a vontade de viver, não é nada disso, é porque ela quer se livrar da dor, porque dói muito, é um vazio que a religião não consegue preencher, é um vazio que nada consegue preencher a não ser o autoconhecimento. Por isso eu estava até conversando com o Marco Antônio aqui nos bastidores, que a depressão ali é um começo do despertar da consciência, onde a pessoa ela tem que entrar para dentro dela. Ela tem que entrar para dentro dela, ela tem que refletir. Por que eu estou me sentindo triste? É por isso que o coaching, né, ajuda isso. Faz pergunta para você. Mas por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou triste? Faz perguntas que as respostas vêm. Está tudo dentro de você. Então o que eu faço hoje? Eu faço a terapia da linha do tempo, ou a terapia do renascimento, aonde eu coloco a pessoa deitada, uma musiquinha relaxante de fundo, eu vou conversando com o subconsciente dela, mando ela fechar os olhos, a gente faz um relaxamento, né? E a gente vai voltando no tempo. A gente vai voltando no tempo, até a pessoa chegar lá no ventre da mãe, e aí a gente faz ela viver toda essa experiência e vamos ressignificar, igual o Marco falou. O que é ressignificar? Dar um novo significado para a vida dela. Então eu começo a mostrar para ela que existe coisas boas na vida dela. O Marco ele fala muito das 10 graças, né? As pessoas ficam focadas nas desgraças. O Marco Antônio ensina as 10 graças, ou seja, quais são as 10 coisas que você tem na sua vida para agradecer. Aí a pessoa lembra que ela tem uma mãe, ela lembra que ela tem filho, ela lembra que ela tem saúde, ela lembra que ela tem uma casa. Aí ela começa a focar na gratidão. E aí ela se livra da depressão, porque você começa a perceber que você já é feliz e não sabe. Então eu posso dizer para você também que depressão, além de excesso de passado, é excesso de ingratidão. São pessoas que não são felizes com a vida que tem, ou porque ela já teve muito, ou porque ela quer ter muito e não consegue. Também a dificuldade financeira leva as pessoas à depressão, porque elas não aceitam a realidade que elas vivem. Perfeito? Ou seja, não importa como é que está a sua vida hoje, você está passando por um processo, você não é. A sua essência é de filho de Deus. Você pode estar com dificuldade financeira, você pode estar com depressão. Tudo pode mudar agora se você aprender a viver o agora. Eu sou feliz, cara. Eu costumo dizer para as pessoas, eu sou feliz de graça. Né? Eu sou feliz de graça. E eu aprendi isso
quando eu também me livrei de depressão, também me livrei da ansiedade. Ansiedade é excesso de passado na mente, né? Então esse programa nosso, o Coach Conosco, é isso. É eu colocar um pouquinho do meu conhecimento, o Marco Antônio coloca um pouquinho do conhecimento dele e a gente se complementa. Coloca o Marco Antônio na tela, Mauri. Eu sei que eu sou bonito, mas põe os dois. Fala Isso aí. me fez lembrar até de um livro de desenvolvimento humano, já que você falou de marketing multinível, não sei se é a mágica de pensar grande. Uma determinada época eu estava trabalhando na estética, atendendo uma professora da universidade de alto nível dessa linha terapêutica, de psicóloga, não vou dar nomes, porque as pessoas fazem o melhor que podem no momento, e ela estava deprimida e afastada, sendo uma professora de alto nível dessa linha. E aí me fez lembrar sobre uma frase que eu vi nesses livros: pensamento orienta a inteligência. Ela tinha a graduação máxima de universidade, inteligência, mas o pensamento não orientava. E qual era a causa da depressão dela? Minha nora me odeia. E ela, sendo professora, como diz o ditado chinês, aquilo que você ensina é o que você mais precisa, ela entrou numa depressão, se afastou, e conversando com ela, utilizando as técnicas da PNL, ela foi se conscientizando, que é uma coisa simples, e ela foi entendendo que a nora dela não odiava ela. Então, esse é um exemplo. E também, ó, você falou da ansiedade e excesso de futuro, né, que a pessoa pode ter. Eu tive depressão, tive ideias de suicídio, comecei a fazer práticas de meditação e essas práticas de reestruturação em 6 passos, outras ferramentas, para poder... E aí fiz parte do Neuróticos Anônimos, e no Neuróticos Anônimos fala que o deprimido, como neurótico, ele é um controlador, ele quer controlar tudo conforme o molde dele, ele sofre quando tudo aquilo não está segundo o mapa mental, o mapa não é território, o mindset dela, e ela vem a sofrer. Precisa de ampliar esse mapa. Fiz parte, olha, eu adorei ali, porque eu ficava vendo a história, ninguém podia falar de ninguém, eu praticava os 3C, não critica, não culpa, não condena ninguém, e vendo ali eu falava, nossa, ali vai acontecer com o meu casamento igual se eu continuar igual aquele cara, aquele outro, cada um ia dando depoimento e falando, eu falei, nossa, eu saí de lá e falei assim, nossa, o mundo parece que é neurótico, tá todo mundo controlando tudo. Verdade. Então é uma coisa assim, mas existem as ferramentas para isso. Muito legal, me coloca na tela, Mauri. Coach conosco. Muito legal. Estou muito feliz, Marco, de ter você aqui. Você que está em casa, está gostando do nosso programa? Coach conosco, né? Para mim é uma honra, né? O que você daria para você estar assim, cara a cara com o seu mentor, com uma pessoa, com uma amizade que já atravessou, né, a linha do tempo, dentro dessa linha do tempo, né? Já vai mais de 20 anos aí que eu conheci o Marco Antônio de Paula. Então é muito legal, fico muito feliz quando ele fala para mim que aprendeu alguma coisa comigo, com a ferramenta. Ele fez o curso, né, de coaching também no Instituto Você Merece Ser Livre. Então para mim é uma honra ter uma pessoa aqui que, além de mentor, né, a pessoa que me induziu aí no autodesenvolvimento, também é amigo pessoal do Robson, né? Tem mais algumas perguntas aqui. O Marco Antônio vai concluir agora o raciocínio dele. Coloca o Marco Antônio aí na tela, Maurício. Coloca o Marco Antônio, ele vai concluir aqui. A gente vai encerrar o primeiro bloco e a gente volta no segundo bloco já com algumas perguntas. Pode encerrar. O ganho secundário, eu tive uma experiência com massoterapia. Aí eu vou narrar o que seria o ganho secundário para ter uma ideia. Peguei uma mulher que estava na cama, o marido dela estava na outra parte, e tocava em toda a parte dela, doía aqui, doía ali, doía lá. Aí conhecendo a PNL, olha, eu sei que você pode, vamos entrar num estado, e fui mergulhando, fazendo ela buscar lá dentro dela por que ela não queria aquela massagem, que nem ela pensava que a massagem iria resolver. Ela não queria sair da cama. Papo vai, papo vem, a cama era o único lugar que ela não era espancada pelo marido. Então não ia ter massagem que resolvia. Aí tinha uma época que nós fazíamos parte de um marketing aí que tinha uma pomada, um gel, que o cara morava na Aparecida do Norte, tinha feito promessa, o cara curou, começou a andar. Quando eu mostrei isso para um cara, um senhor de 62 anos na época, que estava com problema no braço e na perna, que ele queria se aposentar, tinha um filho de 5 anos, para poder conviver com o filho. A hora que eu falei, tem uma pomada que vai te curar, o olho dele assim, ó, aí fez uma calibragem, a linguagem não verbal. O olho dele estalou assim, e tipo assim, não posso me curar, eu preciso me aposentar. Então o ganho secundário era o quê? Eu parei de falar daquele produto porque ele inconscientemente, consciente, ele queria aposentadoria, cuidar do filho dele. Então esse era o ganho secundário dele. Então eu jogo uma reflexão para você que está ouvindo aí. Se você tem alguma dificuldade, alguma limitação, qual é o ganho secundário que você pode ter aí
dentro de você. Muito legal, então assim a gente vai aí fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Faça perguntas, compartilha, manda esse link aí para todo mundo que você conhece. Estamos ao vivo, que você pode ter certeza que as pessoas vão adorar o segundo e o terceiro bloco. Até daqui a pouco. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar. De uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sun Jar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Especial, coach conosco. Eu estou aqui com ele, mentor em PNL, Marco Antônio de Paula. Ele tem muitas formações, mas hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de desenvolvimento humano, né? Falar um pouquinho como que funciona o ser humano, experiência, um bate-papo descontraído. Já fazem 3 anos, né, que eu estou convidando o Marco para vir fazer um programa comigo, me ajudar aqui na TV, mas ele resolveu mudar lá para Ourinhos, levou a família para lá, que é a divisa de São Paulo com o Paraná, mas mesmo assim a gente vai dar andamento aí nesse programa, nesse quadro, né, Coach Conosco. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre desenvolvimento humano? Vou mandar um abraço aqui para Simone Santos, lá de Búzios, Armação de Búzios, né? Um papo maravilhoso com 2 grandes amigos. Obrigado, viu, Simone? Olha, eu vou tentar levar o Marco em junho aí para a Armação de Búzios, onde a gente vai fazer um evento maravilhoso aí de negócios e também de amizade, networking aí em Búzios, tá? Nós temos aqui uma pergunta, Marco, do nosso amigo William. Ele está fazendo curso de coaching com a gente, né? Ele está sempre nas mentorias com a gente lá. Ele está fazendo uma pergunta interessante aqui. Um abraço para você, tá, William? Qual o combustível necessário para um indivíduo buscar mudanças e ter resultados na vida? Bom, como é que eu poderia dizer assim, você precisa poder fazer uma modelagem, né? Você se modelar em pessoas de sucesso, como você mesmo fala, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Tem outros que dizem assim, né? Diga-me com quem andas, eu lhe digo quanto você ganha. É uma brincadeira, né? Vai dar impacto para você memorizar. Então você fazer uma modelagem, conviver com pessoas que pensam acima, que pensa de uma maneira evoluída. Na PNL você pode, mesmo que você não consiga encontrar esse recurso dentro de você, você vai trabalhar esse recurso através de uma modelagem. Tem um autor de um livro que ele fala muito sobre o mentor emocional, que você pode ser real ou fictício, você pode se inspirar numa história de Moisés, Cristo, você escolhe um personagem, você pode se inspirar, porque na verdade todo gênio ou toda pessoa bem realizada, ela se inspira em alguém, e você vai modelar, você vai conseguir pegar esse modelo de sucesso, segundo o seu mindset, e mais um trabalho aí da PNL por inúmeras ferramentas, e você vai fazer uma modelagem, é uma forma também.
como também aquilo sobre a terapia da linha do tempo, que na PNL chama mudança de história de vida pessoal. Eu fazia muito nos anos 90, eu fiquei quieto, mas depois dessa pandemia eu falei, tem muita gente precisando, e eu tô parado lá deixando, como é que fala aquela frase? Não deixa a luz debaixo do alqueire, não, aquele trecho bíblico lá de você não deixar lá embaixo aquilo que tem de luz em você e você mostrar, porque deu resultado, tá o resultado aqui do Robson, que fez até lembrar de uma frase, mesmo que você esteja no caminho certo, se você parar, será atropelado. Eu parei, fui atropelado, ele continuou e subiu, alçou voo. Ó, tem mais uma pergunta aqui, Marco Antônio. O Bob e o Show falou, o Marco não respondeu a pergunta que eu fiz. Okay. Ele perguntou o seguinte, como trabalhar uma pessoa consumista? Você engatou uma resposta na outra e acabou. Mas a pessoa consumista, ela precisa fazer um trabalho pessoal com ela, a reestruturação esse espaço, identificar esse estado, criar uma dissociação de uma situação X. Coloque na tela aí, não falar sobre aquilo para não disparar o gatilho. Eu acho que ele não entendeu, então vamos ele não entendeu. Vamos recapitular. O que é, então, desassociar? O que é a pessoa... primeiro tem que descobrir... ele está pensando que descobrir por que a pessoa é consumista. Eu posso identificar e taxar e carimbar uma coisa que consumista, pessoas que compram muito. A pessoa compra muito, ela está tendo um comportamento, ele está tendo um comportamento compulsivo, igual a pessoa que pode estar roendo unha, que eu estava explicando. Só que essa ferramenta é identificar qual a intenção positiva que essa pessoa tem por detrás disso. Na PNL tudo tem uma intenção positiva. Então vai descobrir qual a intenção positiva dela, nível inconsciente, o que essa intenção quer fazer para proteger ela e gerar uma mudança de crenças dela. Então é por isso que eu falo que não dá para eu pegar, eu não sou terapeuta, não sou médico para falar, olha, tem esse sintoma. Não cabe a mim isso. Eu vou usar ferramentas e fazer ela identificar. É quase igual o coach. O coach tem a pergunta, o coach ou o cliente tem as respostas. E eu vou fazer pergunta e vou fazer ela achar as respostas dentro dela. Então, eu não vou poder dar aqui assim, essa é a fórmula e acabou. Eu vou fazer uma atuação lá e ela, através dessa pergunta e da intenção positiva, e gerar novos recursos. Recursos seria assim, eu tenho uma limitação em dirigir. Eu faço ela lembrar andando de bicicleta, como ela se sentiu, e aquela alegria, aquela felicidade, fazer um trabalho, um contra-exemplo na mentalidade dela, e ela vai voltar a dirigir como se fosse andar de bicicleta. Muito legal, coloca a gente na tela. Uma maioria uma hora ele coloca o Marco e esquece eu, outra hora ele coloca eu e esquece o Marco. É assim, com o Marco Antônio ele tem muito conhecimento e ele... A linguagem dele é mais sofisticada, né? Eu vou explicar para o que o Bob de repente quer ouvir de uma forma mais... a visão dele e a minha visão, né? Dentro do coaching, quero mandar um abraço para o Ronaldo Cruz, que é o nosso parceiro lá. Ele deu uma mentoria dentro do Instituto Você Merece Livre. A gente faz uma mentoria para quem é aluno, né, do Instituto, uma vez por semana. E o Ronaldo Cruz, ele deu um depoimento, ele fez uma aula de inteligência emocional. Né? O que é inteligência emocional? A pessoa que é consumista demais é porque ela não tem inteligência emocional, ela não sabe controlar os impulsos. E aí ele deu um relato, olha, Robson, ele falou assim para a turma, né? Ele falou assim, olha, o Robson me ensinou numa aula presencial no curso de coaching e eu gravei para minha vida aquilo. Ele falou o seguinte, toda vez que a emoção sobe, a inteligência cai. A PNL ensina isso também. Né? E, por exemplo, você compra, a pessoa que é muito consumista é porque ela está agindo pela emoção. A emoção sobe, a inteligência cai. Então a pessoa compra pela emoção, compra pelo impulso. O Marco ensina a pessoa entender por que ela está agindo desse jeito na emoção. Pode ser uma carência afetiva, pode ser a autoestima baixa. A gente não pode generalizar, né? Todo mundo é uma receita para todo mundo. Não. Então a gente conversando, você vai refletindo. Pode ser uma carência afetiva, aí a pessoa quer comprar para poder tapar aquele buraco que ela tem ali e ficar mais bonita para as pessoas ficar elogiando, para ela se sentir aprovada. Perfeito? Pode ser a autoestima baixa. Às vezes a pessoa ela quer se sentir melhor e a gente orienta também. Tem um pergaminho? Vestirei roupas novas se eu me sentir inferior a alguém.
Porque às vezes acontece, a autoestima da pessoa está baixa e ela realiza um buraco que ela tem ali de autoestima, ela realiza através da compra, do consumismo. Então a pergunta, como trabalhar uma pessoa consumista? A gente vai fazer o que o Marco falou, a gente vai sentar com ela, a gente vai conversar, procurar entender o porquê que ela está agindo pela emoção. Aonde estão as lacunas, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que eu comecei a explicar isso para ela, comecei a ensinar para ela, quando você tiver com impulso de comprar alguma coisa, respira. Foi o que o Ronaldo falou na reunião. Respira, conta até 10 e pergunta para você mesmo, eu realmente preciso comprar isso? Amanhã eu volto. Você vai ver que, na maioria das vezes, no outro dia você não volta, porque você já caiu na real de novo, mas para que eu vou comprar aquilo? Eu conheço uma pessoa que ela tem mais de 100 pares de sapato e não usa. Compra por impulso. Então, a PNL e também o coach, ele ajuda você isso. Conta até 3, até 10, e aí você vai ver que você não precisa comprar aquilo. Acontece com a gente também, às vezes você compra pelo impulso. Hoje tem os marketing digital da vida aí, né? Você fica vendo lá um negócio legal, que se tiver com cartão com limite ali, você vai lá e passa, quando você vai ver, chegou em casa a compra. E vem um boleto para pagar depois. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com isso, tá? É mais ou menos isso, né, Marco? Você quer complementar? A pessoa está colocando bem num excesso, está fora de uma ecologia, que a gente chama de ecologia, não sei como no dia de hoje chama. Na PNL um equilíbrio, ecologia mesmo. Encontrar uma ecologia, se você passar na roda da vida, também tem na PNL uma ideia de você fazer uma boa formulação de objetivo e você descobrir novas ferramentas, novas maneiras e focar em resultado. Eu não vou poder diagnosticar, dizer, porque daí eu vou enraizar mais ainda, eu vou criar um gatilho, sendo que na verdade eu preciso fazer essa pessoa se dissociar desse gatilho e trocar esse pagador para ela, de tirar esse ganho secundário para algo mais produtivo, mais positivo, para poder fazer, né? Muito legal, coloque eu na tela, hein? Que eu gosto de me ver na tela. Falando em Ronaldo Cruz, ele apareceu aqui com uma pergunta. Robson, pergunta para o Marco, como a PNL, e se a PNL pode ajudar as pessoas a se curar de uma doença como o câncer, por exemplo, e como fazer isso? Segunda, como usar a PNL para mudar hábitos alimentares que fazem mal? Então a primeira é, a PNL consegue ajudar as pessoas a se curar da doença como o câncer, e como fazer isso? Olha, essa é uma pergunta, cabe também a pessoa buscar um médico, um tratamento, e junto ao tratamento, a pessoa fazer um trabalho. Houve uma situação, não vou citar nomes aí, mas lá em Marte, eu fiz hoje eu estou falando sobre isso, porque na época a PNL, eu falava, caramba, eu não tenho formação, e a PNL está dando resultado em coisas, como é que pode? Já chegou a vir uma pessoa de uma linha terapeuta, aprender, eu passar para ela ainda pós-pandemia, casos sobre alguns gatilhos que a pessoa tem a nível de bloqueio sexual e resolver através de mudança de história de vida pessoal. Então eu fui vendo o resultado, eu falei, não dá para deixar calado. Então essa pessoa teve um problema e ela não quis falar, eu falava que eu não queria e tive uma intuição, graças a Deus, de não tocar nela, e ela teve um caso de câncer, para nível de ovário, útero, né? E aí, ao conversar com ela, fazendo uma calibragem, ela cruzava as pernas quando falava daquela situação, e era um abuso sexual, mas quando pensava em uma situação boa, ela entrelaçava os dedos. Então eu não ancorei, não disparei gatilho tocando nela, mas não sei que carga d'água deu de eu não tocar, porque se ela sofreu um abuso sexual, eu ao tocar nela sendo um homem, eu poderia estar disparando o gatilho de um abusador. É só um exemplo, né? E aí eu fazia a intervenção com diversas ferramentas, eu fiz ela cruzar as pernas e entrelaçar os braços, e ela sentiu que saiu aquele efeito negativo daquela situação, que depois ela abriu e falou que foi um abuso, teve, e ela fez um trabalho de perdão, fora tratamento médico, porque ela era irmã de médico, e aí, eu não vou citar nomes e coisas assim, porque não... e a pessoa não tem câncer, mas eu acredito que foi o tratamento, foi tudo que ela buscou, e mais esse trabalho. Mas é muito complexo de ficar dizendo em rede assim, alguém vai falar, mas esse cara é o quê? Não é médico? Mas teve casos de pessoas que conseguiram, é um recurso auxiliar
que ajudou muito nessa situação. Coloca na tela, Mauri, me coloca na tela que o meu ego quer me ver na tela ali, bonitão, cara de líder. Então, falar detalhes de ferramentas, para quem entende da PNL, é uma coisa, mas para cada individualidade é uma situação e é uma questão de aquilo que eu disse, você faz as perguntas e a própria pessoa vai encontrando as respostas dentro dela. Muito legal. Essa questão de cura, de doenças, né? Nós somos, além de ser profissionais de desenvolvimento humano, né? Programação neurolinguística, coaching, nós somos também espiritualistas, né? Então a gente sabe que por trás de uma doença, assim como o câncer, como outras doenças, tem aí um estado mental doentio, tem uma alma sofrida, tem muitas mágoas, ressentimentos. Com certeza tudo está ali dentro do subconsciente da pessoa. Uma autopunição que eu falo, né? Como o nome do programa é Você Merece Ser Livre, eu não tenho bloqueio nenhum de falar sobre isso. A doença é um efeito de uma causa, né? Nós hoje, como profissionais, como terapeuta, a gente consegue ajudar as pessoas identificando a causa. É por isso que a gente sempre fala, ó, lê o pergaminho, porque o pergaminho ele vai reprogramar o seu subconsciente para a causa de falta de autoestima, falta de dinheiro. Então o pergaminho vai colocar novos arquivos de prosperidade. A questão da doença também existe uma causa, né? A gente fala, eu falo no livro também, que 90% das doenças são psicossomáticas, somatizações de pensamentos, angústias, medos, traumas, fobias, igual o Marco falou ali, abuso, que a pessoa fica remoendo aquilo dentro dela. Nós temos terapeutas hoje no Instituto Você Merece Ser Livre, Simone Santos, Lise Conde, Maria Aires, várias pessoas que já trabalham essa cura da alma. Então, nós fazemos um trabalho não superficial, nós fazemos um trabalho de mostrar para a pessoa que realmente ela é uma centelha divina. O Marco, eu aprendi muito com ele quando ele fala que nós somos uma ideia de Deus. Todo mundo, nós somos o pensamento de Deus. Né? Uma gota no oceano que é Deus. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de falar que sim, a cura consegue acontecer se a pessoa mudar uma consciência, ela trocar a consciência de mágoa, de rejeição, de traumas por uma mente saudável. Tudo está na mente. Lá no Caibalion, o livro, né, de Hermes Trismegisto, diz também que o mundo é mental. Na Seitinoye, onde eu conheci o Marco, onde a gente ficou muitos anos estudando, diz, né, tudo é projeção da mente. O mundo que está acontecendo na vida de todo mundo é projeção da mente de cada um. E sim, a gente ajuda as pessoas a mudar a mente, mudando-se a mente, a pessoa se torna saudável. Eu sou prova viva disso. Eu era muito doente quando eu conheci a Seitinoye, quando eu conheci o Marco. Eu tomava 10 remédios por dia, tá? Eu tinha neuralgia facial, eu tomei tanto antibiótico para sinusite que abriu uma úlcera no meu estômago. Então eu tomava remédio para úlcera, tomava antibiótico para sinusite e não ficava bom nunca. Aceitava Jesus em todas as igrejas. Você aceita Jesus? Aceito. Mas parece que é Jesus que não me aceita, porque eu não me curo nunca. Então, ou seja, eu comecei a buscar dentro do conhecimento, mas por que eu estou ficando doente? Aí eu fiz a terapia do renascimento no instituto, e onde eu fui perceber que na barriga da minha mãe eu fui gerado 9 meses como Rosemary. Isso gerou gatilhos de ingratidão e mágoa com a minha mãe, que gerou doenças na parte superior da cabeça. Ela pensava que ia ser uma mulher? Ela me gerou 9 meses como Rosemary. Ela decidiu que eu era menina. Ela não fez ultrassom nem nada. Eita. Porque ela já tinha 2 filhos homens, vocês conhecem a minha história, né? E o sonho dela era ter uma menina. Quando ela engravidou pela 3ª vez, ela decidiu que eu ia ser uma menina. Eu saí de rosa do hospital. Então, ou seja, eu não tenho medo de errar, gente, tá? Você pode se curar sim. O câncer é uma somatização de mágoas, traumas, rejeições, e às vezes começa no ventre. Por isso que eu sou um terapeuta emocional, que eu ajudo as pessoas a voltar na barriga da mamãe, tá? 90% dos seus problemas aí, dos culotes, de tudo, tá na barriga da mamãe. Rejeição, medo da sua mãe, briga do seu pai. No meu caso, eu fui gerado como menina. Tive que fazer um trabalho de perdoar minha mãe. Fui para um retiro espiritual da Seitinoye de 10 dias. Você conhece bem de gratidão lá aos fala pais. num livro sobre a educação do renascimento que teve resultado com minha mãe com relação ao irmão, desde ressignificar o renascimento desse irmão. E aí aconteceu, esse irmão largou das drogas, esse irmão... Então assim, a experiência que nós fomos
tendo, de buscar, de ver conhecimentos, foi dando resultado, né? Perfeito. Tem mais pessoas que, infelizmente, assim, eu não tenho autorização delas de poder falar. Coloca na tela, mas vida transformada. Povo de Ourinhos me vê só como professor de artes marciais, mas eu fui muito um coach esportivo mesmo. Nós temos essas ferramentas dentro de nós, mesmo você não sabendo. E aí eu fui utilizando antes de uma luta, e o outro pegando aquele rapaz da favela, aquele outro que nunca teve uma autoestima boa, reintegrando na sociedade depois de graduações, branca, preta, azul. Então fui transformando a vida das pessoas. Não deixei de ser um coach esportivo, que até hoje venho trabalhando isso. Muito legal mesmo. Nós estamos chegando aqui já no finalzinho aí do segundo bloco. O bate-papo tá legal, o bate-papo tá gostoso. É muito legal a gente falar sobre desenvolvimento humano, as experiências de vida do Robson, as experiências de vida do Marco Antônio. E hoje sim, nós estamos qualificados a ajudar pessoas. Então você que está assistindo a gente aí, quer contratar a gente como coach pessoal, como terapeuta, tem um telefone aí que a produção vai colocar aí para vocês, tá? Entre em contato, manda um oi pra gente, que a gente vai te ajudar de alguma forma, tá? Se a gente não puder te ajudar, a gente manda algum coach, algum terapeuta mais qualificado para poder te atender, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar, de uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sun Jar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Estamos de volta, programa hoje pegando fogo, programa Você Merece Ser Livre, é ao vivo aqui pela TV Clique Brasil. Estamos com ele aqui, Marco Antônio de Paula, ele é mentor em PNL, é amigo pessoal do Robson. Estamos aqui batendo um papo sobre desenvolvimento humano, né? E agora nesse terceiro bloco, eu quero falar um pouquinho mais sobre a pessoa, né, do Marco Antônio de Paula. Tem várias perguntas aqui sobre partes técnicas da PNL, mas eu queria perguntar para você o seguinte: Marco Antônio de Paula, você está lançando um livro, O Caminho Sem Passos. Como que é o Caminho Sem Passos? O que é? Fala para mim. Eu estou pensando em fazer um romance sobre o manuscrito do Caminho Sem Passos, algo que foi soterrado. Vamos dar um exemplo aí, não sei se você sabe, na PNL fala sobre o que você não sabe e que não sabe. É o primeiro estágio do conhecimento. Depois você aprende o quanto não sabe. Você já sabe o quanto não sabe, já sabe alguma coisa. Depois você sabe que sabe, como dirigir. Depois você já não sabe mais o quanto sabe. Você já dirige, atende o celular, tenta fazer inúmeras coisas porque já é inconsciente o quanto você sabe. Dizem que foi achado soterrado escritos de Tomé, ficou como coisa apócrifa. Tem um livro, eu li esse livro, o Quinto Evangelho. Tem outras coisas aí, talvez coisa que o cristão não sabe que não sabe. E aí, vendo sobre isso,
O livro, eu penso que é um manuscrito soterrado, que foi achado. Penso em fazer um romance, porque é voltado para a meditação, que me ajudou muito. Ao mesmo tempo eu usei algumas ferramentas de PNL, eu utilizo, se vê eu quebrando telhas aí, eu utilizo ciclo de excelência, desencadeamento de âncoras, que hoje é gatilho, de chocolate Godiva. Eu fui misturando ferramentas, mas depois eu comecei a pesquisar sobre o silêncio e sobre meditar. E esse caminho sem passos me ajudou demais no sentido da depressão, de tirar a ideia. Eu tive já a ideia de suicídio, já cheguei a catar uma faca, pensar em cortar o pescoço por causa de um relacionamento, de separação. Então, assim, eu fui percebendo que aquilo ia e voltava. Depressão, e aí eu fui fazendo práticas, e na verdade esse manuscrito, eu não posso dar o spoiler que fala, é igual você fala, você merece ser livre de suas próprias amarras. Esse manuscrito, isso que está soterrado, está aí dentro de você, está dentro da tua essência. É uma coisa bem voltada para a essência e transformação que tem na PNL, voltado para a sua identidade e a sua espiritualidade dentro de você. E eu fui reparando, eu fiquei anos, cheguei até a parar das práticas religiosas e tudo, para poder entender aquele lado criativo que começava a aflorar em mim, aqueles sinais que vinham. E aí eu comecei a escrever, eu falei, nossa, isso identifica com o que a monja Coen fala, identifica com o indiano há 5.000 anos lá atrás, identifica com o que o Zen budista fala, porque me vinha como koans, mensagens como um koan. Só para traduzir o que seria um koan, é uma mensagem sem explicação lógica. Sazen, como diz o Zen budista, é sentar e meditar, é você ponderar e refletir sobre aquilo. E o satori seria o insight, você pegar e entender. Aí eu reparei que nós temos todos os recursos que nós necessitamos, segundo a PNL. Aí eu reparei que esse recurso já estava lá, e Deus já vinha, ou essa mente, eu penso em mente única, já vinha dando sinais que estava dentro de mim. Teve um momento que eu falei para você, comentamos antes, eu falei, vou fazer igual, vamos entrar agora no mentor emocional, vou fazer igual o Jacó, que falou, que lutou com o anjo e falou, daqui eu não saio até que venha uma resposta. Eu cheguei a ficar 8 horas, daqui eu não saio até que o Senhor Deus me dê uma resposta. E por um momento eu respirando lentamente, Deus, mostra a sua vida, mostra a sua vida. E o meu coração batia como um tambor. E aí ali foi o primeiro insight, eu falei, poxa, mostra a sua vida, e esse coração pulsando que eu não controlo, essa é a vida de Deus. Então Deus me vê como a vida dele. E aí eu comecei a procurar escritos e coisas e pesquisando. Então no Caminho Sem Passos vai ter isso, só que é uma coisa muito pessoal. É o Caminho Sem Passos por quê? Porque aqui agora, você entrar no estado de graça e felicidade e bem-aventurança sem motivo externo. Porque o sofrimento, a depressão, vem você pensando... Você falou em orar para um cristão, ou seja, para outra religião, não é o que acontece aqui nesse mundo, mas lá em Marte, vamos dissociar, ele parece um mercenário, ele pensa em orar pedindo alguma coisa. E a meditação, e o insight da meditação, não é nem querer meditar para encontrar algo. Sem esperar nada, eu encontrei com aquilo que esperava por mim. Então se eu começar a colocar palavras, não vão ter lógica, porque aí eu chamo de caminho sem passos. E aí eu achei interessante que Joel Goldsmith, que fala o trovejar do silêncio, ele fala que verdade nenhuma é verdade enquanto você não jogar dentro da sua mente, repetir ela, entrar no silêncio e deixar o Cristo que está dentro de você, ou a tua natureza búdica, como você acredita, responder. E aí eu percebi que aquilo que um mestre da filosofia falava sobre o fluir da imobilidade, numa palestra ele cita em seus livros, enquanto eu falo com vocês, vocês estão imóveis, mas o seu coração está fluindo. Então para mim o Caminho Sem Passos é isso. Você está parado, mas tem uma vida em você. Tem algo que você é involuntário à nossa dedução, mas é o profundo e voluntário amor de Deus, ou essa mente que ela é supraconsciente, onipresente, que está ali direcionando todos nós. Então o Caminho Sem Passos, ele tem 7 caminhos. Porque tem o caminho que caminha, porque ali eu penso que o caminho caminha, o caminho em cada passo, cada respiração lenta, de você observar e agradecer. Olha, vai dar um papo muito longo, de você fazer
Porque, olha, você não tomou a decisão de nascer, mas quem nasceu antes de você, seus pais, também não nasceram por elas, porque veio o caminho sem passos, eu cito isso. Depois você começa a tomar consciência do caminho nos seus passos, começa a andar. Depois o caminho em cada passo, você começa a aprender a fazer concentrado cada movimento, cada ato. Como diz o filme O Último Samurai, uma vida em cada respiração. Aí ele fala, isso é Bushido, e o outro, Hoi. Quer dizer, você se concentrar fazendo o que tem que fazer aqui e agora. Que eu brinco e falo que é o presente do presente. Se dedicar todo dia, meia hora por dia. Meia hora por dia, às vezes eu faço arremesso de faca, eu faço sombra, eu faço meditação. Mas se todo dia você dedicar naquele presente, existe um presente, é o agora. Mas é um presente sem motivo externo. É você encontrar essa graça, ou vamos dizer, como diz o budista, o seu Dharma, com coisas simples, e agradecer a tudo. Aí eu falei o quê? Caminho sem passo, caminho nos seus passos, caminho em cada passo, depois vem um caminho que caminha. De repente você deixa um legado, não existe você, mas aquilo está caminhando por si, igual esses líderes religiosos. Então essas mensagens me vinham dessa forma, até chegar no caminho supremo, o caminho de todos os caminhos. Aí eu resumindo, eu falei, caramba, o que eu escrevo sobre 7 caminhos, eu vi que o budista fala em 8 disciplinas, que parece que só me falta uma. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer esse povo, conversar, porque aquilo que também um certo líder, o Joseph Murphy, ele falava sobre consciência universal. Outro detalhe, ele cita num dos seus livros que alguma pessoa confunde vidas passadas com consciência universal. Que ele vai naquele lugar e ele fala, parece que eu já vivi isso. Mas a pessoa confunde vida passada com consciência universal, que algumas pessoas atingiram essa consciência onipresente, que Jesus atingiu, outros atingiram. Então essa mente, ela é onipresente, ela te dá informação sem você dar seus passos. Então isso é o caminho sem passos. Então eu acho que eu vou precisar de pôr como romance, porque eu não sou nenhum doutorado, eu não sou nenhum mestre de meditação, mas uma coisa eu falo, eu estou falando algo com propriedade, mas eu não tenho ainda, eu demorei quase 25 anos para achar uma tradução, para não ficar complicado, mas a mágica, o Satori, o insight, vai ser você ler e você mesmo fazer aquilo que é, como é que eu vou nadar? Eu preciso entrar na água e soltar e fluir. Então, o estado de fluidez e inteligência emocional, Daniel Goleman fala sobre esse estado de fluidez. É você entrar num estado que você não tem nenhum exagero, nem de querer muito uma coisa, nem de não querer, mas é entrar num estado de fluidez e equilíbrio. E aí o caminho sem passos é uma coisa que me ajudou demais, e eu falei, poxa, eu preciso de achar uma tradução. Então eu estou assim, trabalhando, eu vou procurar ver se eu vou interagir com pessoas para poder gerar. Porque teve um grupo que fez o nadismo, eu achei interessante, um grupo de pessoas apareceu na Globo há muitos anos, não fazendo nada, mas na verdade eles praticam o silêncio. Aí eu percebi que a linguagem de Deus, Deus fala no silêncio, ou essa mente fala no silêncio. E essa linguagem é igual, eu vi o Tupi-Guarani, dia do índio, foi há pouco tempo, eu vi o índio falando que ele fazia o que os seus avós falavam, que o silêncio fazia ouvir os encantadores. Então um chama de encantadores, o outro chama de fluida imobilidade, o outro chama de o trovejar do silêncio, e eu chamo de o caminho sem passos. Sou um praticante de meditação e posso até falar sobre isso, e é uma mistura. As pegadas luminosas é uma mistura de várias ferramentas em que você vai dar cada passo. Foi um koan mais extraordinário que eu tive. A voz me dizia na minha cabeça, siga as suas pegadas luminosas no caminho que você não pisou. Eu falei, caramba, eu vi um lugar escuro e aquelas luzes em forma de minhas pegadas. Eu falei, como é minha pegada se eu não pisei? E aí isso vai estar no livro. Aí você vai entender que essas pegadas que estão à frente é a tua pulsação, é a tua respiração, e que você, quando começar a meditar e agradecer sentindo isso, agora eu estou caminhando com aquele que está à minha frente, que mesmo que eu não estou falando e lembrando, está funcionando aqui dentro. Muito legal. É mais ou menos caminho sem passos. Vai chegar aí o livro, quem sabe até um documentário, né, Marco? Muito legal. Quero agradecer aí a todos vocês que estão
acompanhando a gente aqui pela TV Clique Brasil, programa bom, passa rápido, né? Eu vou fazer aqui um bate-papo com o Marco Antônio agora, para a gente encerrar o nosso programa. Tem ainda muitas perguntas, o pessoal fazendo bastante pergunta aqui sobre esporte, sobre espiritualidade, sobre meditação. O esporte, então, o que é lá? Então, não vai dar pra gente fazer a pergunta hoje, senão eu não consigo fazer o bate-papo com você, tá, Marco? O do esporte, na arte marcial a gente aprende noção de alcance e distância, fora o terreno. Mas você não sabe qual é a pergunta, como é que você vai responder? Não, mas eu tô falando uma dica aí que ao inverter isso na meditação foi extraordinário. Então, se você pensar em toda guerra ou toda luta, você precisa de atuar na tua distância e não deixar o adversário usar a distância dele. Só que no caminho sem passes, na unidade, não tem distância. Tudo já está no um. Então, maravilha. Marco Antônio de Paula, o que é Deus para você? O que é Deus para mim é essa unidade. Vamos pensar em Deus. Tira o rápido, D, coloca o eu, o eus. Legal. É a coletividade de todos os eus. Um livro preferido? Livro preferido? Nossa, meu livro preferido, que eu parei de ler tudo e até hoje eu fico lendo e relendo, é A Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Muito legal. Filme? E também o Estratégia da Genialidade do... Filme? Nossa, tem tantos filmes, mas um filme. Último Samurai. O Último Samurai. Legal. Um ídolo? Um ídolo? Martin Luther King. Martin Luther King, muito legal. Se você tivesse cara a cara com Deus, o que você falaria? Cara a cara com Deus? Complicado, Deus tem uma cara, né? Como o outro fala, vi Deus face a face. Conosco é isso, bate ponto. Se eu tivesse cara a cara com Deus, o que eu falaria? Senhor Deus, por que o homem está te separando tanto e tentando engessar a sua infinita presença através de religião e separar um do outro? Um lugar do mundo que você gostaria de viajar? Um lugar do mundo? Machu Picchu. Peru. Muito legal. Se você fosse ficar 5 anos numa ilha, quem você levaria e por quê? Nossa, agora você pegou, hein? Numa ilha? É complicado, meu. Se eu penso em levar minha família, eu vou deixar todo mundo... Tem que ser bate pronto, Marco, é o que vem na mente. Senão a gente não termina o programa hoje. Eu iria sozinho, mas 5 anos... Eu iria sozinho para ver e depois tentava entrar em contato para ver se traria mais alguém para sentir se essa ilha está segura. Muito legal, nós estamos aqui encerrando hoje o programa Você Merece Ser Livre, quadro especial, coach conosco, Robson Gonçalves, Marco Antônio de Paula. Gostou? Muito legal, né? Daqui uns dias aí esse programa vai subir para o YouTube, compartilha, deixa seu comentário ali. Gostaria que agora o Marco Antônio deixasse aí suas redes sociais, seu telefone, quem quiser contratar o Marco Antônio, um dos melhores profissionais de desenvolvimento humano que nós temos no Brasil, chama-se Marco Antônio de Paula. Uma coisa que talvez o Oriente não sabe que não sabe, está na hora de eu começar a soltar isso, de começar a mostrar que dá para desenvolver uma pessoa, e empresários puder dar patrocínio para poder fazer um programa, vai ter outros quadros, e principalmente, eu chamo de mero. Sabe o que é um funcionário mero? Então você que é patrão, vamos fazer o seu funcionário deixar de ser um mero. O mero é assim, eu fui uma época comprar pigmento, eu também sou especialista em micropigmentação. Fui perguntar para a recepcionista quanto custava aquelas agulhas pigmento. Ela falou, eu sou uma mera recepcionista. Ela teve só uma mera semana porque ela só fazia aquele mero serviço, aquilo que só era determinado. Então, na PNL tem uma parte que fala que se você quer desenvolvimento, você tem que ir algo mais além de. Então, passar no desenvolvimento esse algo mais, esse além de 8 horas de trabalho, além de ser um mero. Então, o meu telefone é 011 98121 9181. Se alguém precisar, vamos pôr a prova aí, de repente um atendimento. Está sendo um desafio essa coisa de fazer à distância, né? Mas está tendo uma adaptação e quem sabe presencial. Vamos estar atendendo e vamos ver se vamos continuar com um quadro aí para poder... É o quadro Coach Conosco. Coach Conosco. Muito obrigado. Sucesso, sucesso,
Sucesso! Valeu, muito obrigado. Obrigado.